Amém. Deus abençoe. Nós temos esta oportunidade de meditar e é muito bom nós nos desprendermos de todas as coisas e meditarmos um pouco naquilo que Deus fez, tomarmos conhecimento onde estamos e o que somos exatamente no dia em que vivemos. Eu quero ler Apocalipse 3, verso 14 ao 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Damos graças, Senhor dos Exércitos, Pai eterno, por poder estar vivo, por poder ouvir, falar, andar. Te damos graças pelo ar que respiramos, pela família, pela igreja. Te damos graça pelos irmãos, pelos amigos, pelos inimigos. Te damos graças, Senhor, pelo caminho em que caminhamos. Te damos graças pelo que encontramos no caminho. Te damos graças pelos tropeções. Te damos graças pelos levantamentos, pelas quedas e levantamentos. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Não há nada que fizemos para merecer o que nós temos. Tudo o que temos é a graça que nos deu. E estamos aqui para dizer muito obrigado, Senhor. A única coisa que podemos fazer e que o Senhor deseja é ter nossa vida para Ti, nossa vida no altar, não sendo nós melhores que ninguém, mas aprove Deus revelar Sua palavra e manifestar Sua palavra a nós. Obrigado, Senhor, por podermos crer quando muitos ignoram, por ver quando muitos são cegos. Obrigado, Senhor, por ter o conhecimento através da revelação que o Senhor tem feito neste dia final e que o Senhor está fazendo. Estamos agradecidos por isto, Pai. Não sabemos cantar coisas bonitas, hinos bonitos, emocionais, que chame a atenção de quem gosta de música, mas temos uma mensagem boa, Senhor. Temos uma mensagem bonita, forte. Temos uma mensagem que sobrepuja todas as coisas. Ó Deus, estamos aqui para isto, Senhor. Nós não queremos apenas pular e gritar, que nós sentimos também, porque nós emocionamos, nós sentimos. Nós temos um coração e esse coração é tecido de nervos também. Ele é tecido de sentimentos profundos. Estamos agradecidos ao Senhor por poder amar tudo que o Senhor tem colocado diante de nós. Ajuda a sua igreja e manifesta Teu poder e Teu amor ao nosso coração.
vivifica Tua palavra em nossos lábios, para que o povo aproveite aquilo que pregamos. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Meus filhos, hoje vos digo que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje. Tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida. E tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós. Sim, eu tenho mandado a um homem neste último dia, para que fosse minha boca a esta geração. Porém eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem, e não lhe têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra. E eles saberão que eu sou o grande Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Muito bem, Deus tem mandado um homem para que seja sua boca para o seu povo. Esta é uma profecia que está na mensagem Almas Encarceradas Hoje, parágrafo 226, tradução de Goiânia. As traduções de hoje eles não colocam mais as profecias que vêm dos Estados Unidos. Fica apenas a voz do irmão Branham, mas ainda escapou essa daqui. E outra que tem na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, que são profecias muito boas. E aqui está a minha recompensa e a sua recompensa. Nós não temos dado as costas para este homem que Deus enviou. Deus mandou um homem que é a sua boca nesse dia. Amém? E o que está em Apocalipse 3, verso 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu quero falar hoje sobre a boca de Deus. O Senhor Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Então, cada vez que Deus manda um profeta, o coração de Deus está cheio e sai por aquela boca. Sempre é assim. E eu gosto de ver como que o coração de Deus está cheio nesse tempo. O coração de Deus estava tão cheio que saiu tudo pela boca do profeta. Tudo que estava no coração de Deus saiu pela boca do profeta. Deus tinha guardado o segredo em sua boca, em seu coração, e um dia ele ia revelar esse segredo. Mas o segredo estava no seu coração. Tem coisas na Bíblia que você vai ver
que é segredo desde quando Deus fez o universo. Deus não revelou para ninguém. Aquilo estava lá no fundo, como dizemos assim, no âmago da alma. Estava lá no fundo do coração de Deus. E ele não falava para ninguém. Veio Moisés, ele não falou para Moisés. Veio Noé, ele não falou para Noé. E vieram os profetas, e Deus não falou para eles. Foi falando que era daquele dia, mas Deus tinha uma palavra lá no profundo, que ele disse: eu só posso revelar no último dia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele abrir a boca, então a minha palavra sairá pela boca desse homem. A palavra do Messias saiu pela boca de Isaías. Ele profetizou a vinda do Messias, a vinda de um menino que nos nasceu, um filho que nos foi dado. E o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías profetizou, saiu pela boca dele a palavra do Senhor, quase 800 anos antes de Cristo vir ao mundo. Antes dele nascer, o profeta Isaías profetizou a boca de Deus naquele dia. Deus falou pela boca de um profeta. Sempre Deus usa a boca. E você tem que saber que nós não estamos na boca de Deus. Não estamos na boca de Deus. Por isso que aqui ele vomita Laodiceia da sua boca. Nós não estamos na boca de Deus. Graças a Deus por isso. Nós somos a boca de Deus. O que está na boca de Deus é Laodiceia. E ele vomita Laodiceia. Seus costumes, suas formas, suas manifestações, seus sinais, suas emoções, suas sensações. Ele vomita. Sua mornidão. Deus suportaria a igreja até se ela fosse fria. Mas diz: mas por que você és morno e nem quente e nem frio você é? Vomitar-te-ei da boca de William Branham. Te vomitar da boca, da minha boca. Agora, em cada tempo Deus teve uma boca. O problema do povo é não descobrir a boca de Deus. Eles têm um ditado aí no mundo: tenha uma boca quente. Você vai lá, é fumo, é maconha, é cocaína, é uma boca quente por aí. Por que vocês não deixam essa boca quente também da religião? É uma boca quente por aí. Isso entorpece os sentidos do espírito do homem através dos credos, dos dogmas, das maneiras de crer. É uma boca quente que tem por aí. Mas Deus tem a sua boca. No meio dessas bocas todas que existem, Deus tem sua boca. Amém? No meio do vozerio que existe, a voz do rádio, a voz da televisão, a voz dos filmes, a voz das novelas, Deus tem a sua voz, que é um profeta na terra. Então Deus tem uma boca. No meio de tantas bocas que existe, a boca batista, a boca assembleana, a boca pentecostal, a boca católica, a boca do Papa, Deus tem a sua boca, que é um profeta na terra. Sempre assim, sempre foi. Deus sempre teve sua boca. Teve o rei, o Nabucodonosor, ele era cabeça de ouro no seu dia, mas Deus tinha a sua boca lá dentro. Interessante, lá naquela cabeça, a boca de Nabucodonosor não era a boca de Deus. Ele era cabeça de ouro, mas a boca de Deus dentro da Babilônia era Daniel. E quando Daniel falava, ele podia preparar que ia acontecer. Porque quando Deus fala, acontece. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Então, o Senhor tem um meio de falar. Deveríamos entender que Deus não fala através de todo mundo. O povo precisa perceber isso. Deus só fala através de seus servos, os profetas.
E na última era, Deus disse que ele falaria através do profeta e da noiva. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 17, já mostra o Espírito e a esposa dizem, vem. Agora, quem foi a boca para poder ensinar esta esposa? Foi o profeta do dia. Ele foi a boca de Deus nesse dia, para poder ensinar a igreja, para tirá-la da mornidão, da frieza, da indiferença. Deus teve que usar uma boca. Mas esta profecia aqui é muito gostosa. A gente vai lendo ela assim, dá vontade de repetindo. Porque Deus fez isso. Eu tenho mandado a um homem neste último dia para que fosse minha boca a esta geração. Isso daqui é muito bom para os pentecostais que gostam de profecia. Tem uma aqui, vocês não querem essa para vocês? Vocês não gostam de dizer que Deus fala? Então aqui está, há uma profecia. Eu tenho mandado a um homem neste último dia para que fosse a minha boca a esta geração. Nenhuma igreja é a boca de Deus a esta geração. Nenhum sistema é a boca de Deus a esta geração. Nenhum partido da mensagem é a boca de Deus para esta geração. A boca de Deus para esta geração é um profeta. Deus mandou um profeta. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11 é uma escritura já cumprida. Ela já cumpriu. Deus já mandou esse profeta. Ele já restaurou todas as coisas. Até revelou a palavra e os mistérios que não sabíamos, hoje sabemos. Certo? E coisas que estão ali dentro da terceira etapa, que Deus diz para ele, não diga para ninguém, porque ele sabia. Deus apenas sussurra estas coisas ao ouvido da sua amada. Mas ninguém vai saber. Só ela sabe. Mas ninguém. O pai dela, da casa de onde ela saiu, que é a denominação, não sabe nada. Não sabe, é só ela que saiu da denominação. Só ela. Porque o pai dela é a denominação. Você sabe, nós saímos de Laodiceia. Laodiceia é cega, foi vomitado da boca de Deus. E a boca de Deus é um profeta. Amém. Bom, eu estou aqui com a mensagem do profeta. E eu quero ler exatamente o que ele expõe dentro da mensagem A Era de Laodiceia, parágrafo 75, falando da boca de Deus. Diz, agora vamos considerar isto com muito cuidado. Diz que este grupo de igrejas da Era de Laodiceia é morno. Esta mornidão exige um castigo de Deus. O castigo é que serão vomitados da sua boca. Essa mornidão nem é frio nem quente. A pessoa nem é viva, cheia do Espírito e nem é vazia. É uma pessoa meio lá, meio cá. É aqueles que dizem assim, eu vou mais ou menos. Eles nunca dizem assim, vai tudo bem. Como aquela mulher com um filho morto, estendido em cima de uma cama, em busca de um profeta. Ela dizia, quando perguntava para ela no caminho, como vai? Ela diz, vai tudo bem. Se fosse qualquer um de nós, parava, choramingava, morreu meu filho, aquilo. Ela, vai tudo bem. Agora, se tinha morte em casa, e ela dizendo que ia tudo bem, por quê? Porque ela ia encontrar com a boca de Deus, que era o profeta Eliseu. E ela foi e encontrou com a boca de Deus, e a boca de Deus veio e ressuscitou o seu filho. Amém? É muito bom a gente ter a boca de Deus, certo? Ter a boca de Deus, crer na boca de Deus. Tem boca que fala de tudo, mas tem uma boca revelada. Tem uma boca nesta era que trouxe os mistérios de Deus escondidos desde antes da fundação do mundo. Deus mandou uma boca, a sétima boca de Deus.
Amém? Porque é o sétimo mensageiro. Cada mensageiro, mesmo não sendo profeta, eles eram a boca de Deus como mensageiro naquele dia. Até que viesse a boca de Deus como profeta para revelar o que os mensageiros trouxeram à parte. Mas um profeta revelaria todo o mistério de Deus. Amém. Aqui é onde não queremos nos desviar, como fazem muitas pessoas. Elas, muito insensatamente, dizem que Deus pode vomitar a vocês de sua boca, e que prova que não há nada de verdadeiro na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir este pensamento agora mesmo. Este verso não é dado para um indivíduo. Vomitar-te-ei da minha boca. Esse versículo, capítulo 3, verso 16 de Apocalipse, não é dado para um indivíduo. Vomitar-te-ei da minha boca. Não é para um indivíduo. Deus não está vomitando uma pessoa da boca dele. Ele está vomitando a igreja. Entende? Esse versículo fala do coletivo, não do indivíduo, mas do coletivo. Fala da era total de Laodiceia. Era cega, morna, nua, infeliz e não sabe. Então o irmão Branham está esclarecendo aqui. Este verso não é dado a um indivíduo, é dado para a igreja. É a mesma coisa de você ler Apocalipse 3:20 e fazer uma aplicação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso daí você pode fazer uma aplicação, mas Deus não está batendo na porta do coração do indivíduo. Esse versículo também de Apocalipse 3:20 não é ao indivíduo, mas sim, ele está batendo na porta da igreja para chamar o indivíduo. Entende? Ele não está apenas batendo no coração do indivíduo, ele está batendo na porta da igreja. Então, esse versículo também, Apocalipse 3:20, ele não é para um indivíduo. Pode-se fazer uma aplicação de uma pregação para chamar o pecador. Deus está batendo na porta do seu coração. Isto é uma aplicação. Mas o real da Escritura, Apocalipse 3:20, não é bater a porta do coração do homem. Está batendo na porta da era da igreja de Laodiceia. Amém? Eu gosto dessas coisas porque eu ouvi da boca de Deus. E o que Deus diz, eu tenho mandado um homem para que seja a minha boca a esta geração. Eu tenho ouvido direto da boca de Deus. Aleluia! Eu gosto dessas coisas. Amém. Muito bem. Ele está falando com a igreja. Além do mais, se vocês tão somente guardaram a palavra na mente, vocês se recordarão que em lugar algum ela diz que nós estamos na boca de Deus. A palavra diz, em lugar algum, diz que estamos na boca de Deus. Por quê? Irmão Branham vem e esclarece. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Os eleitos estão gravados nas palmas da mão de Deus, não na boca de Deus. Que se estivesse na boca de Deus nessa era, ele vomitava você também. Mas não, nós não estamos na boca de Deus, nós somos a boca de Deus. Entende? Um profeta não está na boca de Deus, ele é a boca de Deus. Ele está vomitando a igreja morna, a igreja que nem é fria nem quente. Isso depois faça uma aplicação, o crente que nem é frio nem quente. Tem isso também. Porque tem o crente que ele não está aquecido, mas também não está gélido. Ele é aquela coisa morna. Ele nem vive a palavra e nem volta para o mundo. Mas está dentro da igreja. Ele está dentro da igreja, mas não vive a palavra e não volta para o mundo. Porque o mundo é frio. Está lá no frio. E Deus tolera uma pessoa que não conhece a verdade. Deus tolera. Mas uma pessoa que conhece a verdade e chega à mornidão, Deus vomita essa igreja da boca dele. Vomita essa igreja. Então vamos fazer a aplicação. Deus vomita esse crente da boca dele. Por quê? Porque ele não é nem frio nem quente.
Porque se ele fosse um frio, um ímpio, Deus ainda pregava para ele, através de alguém, levava a mensagem e dizia: eu sou seu Salvador. Mas depois que Deus já falou para mim e para você que Ele é Salvador, que Ele é curador, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele é luz, que Ele é tudo para nós, e nós ainda caímos na mornidão, então Ele vomita nós da boca dele. Aí vomita a igreja da boca dele. Como Laodiceia está vomitado, estamos fazendo uma aplicação nesse versículo também. Então você acaba sendo vomitado. Por quê? Da boca da era, quando Deus está mandando um profeta naquela era. Essa daqui, irmãos, é a boca da revelação. A boca de um profeta é a boca da revelação para os eleitos. Graças a Deus. Então, ali nas eras não conhecidas, antes do tempo, estávamos em sua mente. Você já estava na mente de Deus. Você não entende hoje porque você é finito. Você não entende. Quando você volta àquilo que você era, a palavra, é por isso que Deus mandou um profeta, porque a mensagem vai te converter à palavra. E o que é a palavra? A palavra é exatamente aquele corpo teofânico que você já tem antes da fundação do mundo. Deus está te convertendo àquilo. Você hoje não está numa teofania, você hoje está em carne. Entende? A palavra hoje está em carne, em você. Mas esta carne hoje, Deus está convertendo à palavra. E não é o corpo físico, não é esse de fora. Mas é por causa da alma que está vivendo dentro desse corpo, Deus está te transformando para que você volte à palavra que você era. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. Então nós estávamos na mente de Deus. Fomos expressados. Então aí é uma palavra. Deus falou, é uma palavra. Logo viemos em carne. Então nós temos que ver isto. Viemos em carne e agora voltaremos à palavra. Novamente, ninguém pode voltar à palavra a menos que seja a palavra no princípio. Foi um pensamento, foi uma palavra. Agora você está em carne e de carne você retorna à palavra. Aí que você vai saber todas as coisas. Por isso, irmãos, o coração da esposa de Cristo nessa terra está convertida. O coração convertido está convertido à palavra. É coisa alguma mais. A palavra, o coração está convertido. Então, você tem a palavra, você é a palavra, só que você está em carne. Estando em carne, você está num corpo sujeito ao pecado, a tempo, a resfriado, a doenças. Você está limitado a um corpo, mas você vai sair desse corpo. Você vai sair, porque esse corpo aqui foi dado para você viver nesta terra. E ele é mortal. Mas você tem um outro dentro de você, como São Paulo disse, que é outro tabernáculo. Está aí dentro, São Pedro falou disso, outro tabernáculo. Porque esse tabernáculo aqui é um tabernáculo terrestre, que é o corpo. Mas existe outro aí dentro, que é a sua alma. E São Paulo estava desejoso, São Pedro melhor falou, que estava desejoso de deixar este tabernáculo. Vontade de deixar esse tabernáculo, porque tem outro melhor, irmão. Ninguém tem vontade de deixar um, se não tiver outro melhor. Então São Paulo, São Pedro, viu isto, um outro corpo, além deste. Este é mortal, mas nós temos um outro não feito por mãos. Isto quer dizer, não desta criação, não da geração do pecado, não da geração do sexo. Temos um corpo não feito por mãos, eterno nos céus. Quem é que tem? O eleito, ninguém mais. Ninguém mais. Agora, o que você está fazendo aqui? Você tem um compromisso aqui embaixo. Você nasceu e você age como você nasceu. Se é um homem, se é uma mulher,
Você tem que agir daquela forma, você não vai agir diferente. Quando você age diferente, contrário ao que você nasceu como homem e age como mulher, você nasceu como mulher e age como homem, então isso é uma perversão no nascimento físico. Mas Deus te deu um nascimento espiritual. E o nascimento espiritual é para mim e para você agir também como cristão. Agir como Cristo, agir contrário a Cristo é a mesma perversão do homem agir contrário à sua própria natureza. Se o homem age contra a sua natureza de homem e ele age como mulher, então depois, como um cristão, ele chama a si mesmo de cristão e age como um mundano, ele está com uma natureza pervertida nele e ele está errado. Temos que ter a natureza de Deus em nós, porque somos, nesse tempo, a boca de Deus, porque o profeta já foi a boca de Deus. Ele foi, Deus mandou, ele diz aqui, eu tenho uma boca, tenho enviado um homem que é a minha boca. Mas o profeta já saiu de cena. Deus sempre está em algo mais. Jesus foi a boca de Deus na terra. Jesus foi Deus, foi a boca de Deus na terra. Quando Jesus saiu, a igreja foi a boca de Deus na terra. Por quê? Porque aquele Jesus diz, vou e venho para vós. Ele voltou no Pentecostes para confirmar suas palavras, que não deixaria a igreja órfã, mas veio para a igreja. Ele veio no dia de Pentecostes como pai, porque órfão, aquele que deixa órfão é pai. Então você tem que saber isso. Se ele deixou órfão, ele diz, não vos deixarei. Então ele é pai. Ele não deixou a igreja órfã. Ele veio provando que ele é pai da igreja. Ele é criador da igreja. E como ele fez? Ele partiu a si próprio em línguas de fogo e entrou na igreja no dia de Pentecostes. Irmão, o que eu queria que cada um percebesse, que essas coisas têm acontecido no último dia outra vez. Foi Deus, a boca de Deus, Jesus Cristo. Morreu, foi sepultado, Ele é nosso Salvador, nosso curador. Tudo que você precisa para a salvação não está em Maria, não está em Pedro, não está em Paulo, não está em William Branham. Isso tem que ser claro, gente. Se você precisa para a salvação, está em Cristo. A salvação é Cristo e mais ninguém. Salvação é Cristo. Agora você toma Cristo e vê onde Cristo está em cada dia que Ele vive. Cristo é a salvação, mas rejeitar Pedro era rejeitar Cristo, quer dizer, era rejeitar a salvação. Rejeitar Paulo era rejeitar Cristo, era rejeitar a salvação, porque eles eram a boca de Deus naquele dia. Rejeitar a mensagem de William Branham é rejeitar Cristo, é rejeitar a salvação. Eles teriam que perceber isso, porque salvação é Cristo, mas Cristo aonde está? Ele tem uma boca. E nesta era final, não apenas por esta profecia que foi dada quando o irmão Branham estava pregando almas encarceradas hoje, mas pela Bíblia, Apocalipse 3,16. Vomitar-te-ei da minha boca. Deus tem uma boca nessa era. E as pessoas que rejeitam a palavra de Deus estão vomitados da boca do profeta, que é a boca de Deus. Quando Deus vomita você da boca dele, vomita a igreja da boca dele, você teria que saber da onde foi que ele vomitou. E quando Deus está te aceitando como igreja, você deveria saber por onde é que Ele está te aceitando. Gente, Deus nos aceitou em Cristo. E Cristo se derramou na igreja no dia de Pentecostes. Agora, no último dia, Deus vem e diz, porque você é frio. Você não é frio. Você é morno, nem é frio, nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Deus tem uma boca na sétima era, que é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Deus tem uma boca, e a igreja morna é vomitada da boca de Deus. Agora, quem é a boca de Deus? É o profeta. A boca de Deus é o profeta. Aqui está claro nas Escrituras, porque é o sétimo anjo. Lutero foi a boca de Deus como mensageiro. Wesley foi a boca de Deus como mensageiro. Cada mensageiro foi a boca de Deus. Paulo foi a boca de Deus como profeta e mensageiro. A primeira era da igreja. Mas depois, na segunda era, já tivemos Irineu,
depois Martim, Columba, Lutero, Wesley, são todos a boca de Deus como mensageiro, não como profeta. Mas chegou no último dia, que é a última era da igreja, então Deus tolerou cada um até a sétima era. Quando chega na sétima era, ele diz: aqui eu não tolero não, aqui eu te vomito da minha boca, aqui eu vou dizer o que você é. Você pode ver que através das eras foi mostrado o anticristo, mas não foi dado nem o nome dele. Em cada era mostrou, lá na primeira era, a obra dos nicolaítas, um homem dominando outro homem, um homem dominando um grupo de homens. Isso é a obra dos nicolaítas. Eles não querem admitir isso. Foi William Branham quem pregou. Gente, vocês estão desse jeito, vocês estão vomitados da boca de Deus. Vocês pensam que crê num profeta, vocês estão vomitados da boca de um profeta. Porque começou, obra dos nicolaítas, começou como um dito, aquilo passou uma obra, e aquilo passou a um espírito, e aquilo se encarnou. Quando se encarnou, tornou-se um papa. Foi aquela obra dos nicolaítas, encarnada, tornou-se um cabeça, um regente, um dominador de igrejas, tornou ali. E eles nunca puderam perceber isso, porque veio o primeiro cavaleiro no cavalo branco. Eles não perceberam que era, até ficava enganado que era até a igreja primitiva, porque o cavalo é branco, um cavaleiro no cavalo branco. Pensava que é a igreja primitiva. Era um engano, porque era a obra dos nicolaítas que estava chegando montado num cavalo branco para enganar. Porque sabe que Deus também vem num cavalo branco, e branco quer dizer pureza. E ele então vem através da pureza, e ele não é puro. Ele não é puro, mas ele vem através do branco. Porque a única cor original, diz o irmão Branham, é o branco. A única cor original é o branco. Todos os demais são tirados depois dali. As demais são misturas. Mas o original é o branco. E quando chegou o segundo cavaleiro, aí ele vem montado num cavalo vermelho, matando, a espada, matando. E ninguém sabia quem ele era, esse indivíduo era, mas ele veio matando, montado num cavalo vermelho, que significa morte. E passou a matar. Aí daqui a pouco ele montou num cavalo negro. Começou a vender as coisas de Deus, indulgências, penitências. E se você pagar isso, pagar aquilo, tira você do purgatório, isso e aquilo. E era tudo mentira, não tira nada. Porque não tem ninguém lá. Você vai tirar alguém do lugar que não existe. Mas através das penitências, a pessoa, sofrimento, e as pessoas ajoelhadas em cima de grão de feijão, de grão de milho, vamos pensar assim, e fazendo uma caminhada de joelho, achando que Deus se agrada com aquilo. Deus não quer estas coisas não, Deus está cansado disso. Deus quer submissão à sua palavra, é isso que Deus quer. Mas quando esse indivíduo veio no cavalo preto, ele passou a vender as coisas de Deus. Vender as coisas de Deus, ele passou a vender. Mas ele não podia danificar o azeite e o vinho, que era o grupinho eleito que tinha naquele dia. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser. Ensina suas Ave Maria para ele, e sua Santa Maria, ensina tudo para ele. Só que tem uma coisa, não force eles, não force os meus a fazer isso. Não force os meus a fazer esse tipo de reza. Você pode fazer de tudo, mas não force os meus. Não toque no meu azeite e no meu vinho, que era o eleito daquele dia. Bom, mas até ali, irmão, ninguém sabia quem era esse indivíduo montado no cavalo branco, montou no cavalo vermelho, ele deixa aquele cavalo de lado, monta num cavalo preto e vem. Agora, por último, ele montou num cavalo baio, um cavalo amarelo. Ele montou num cavalo amarelo e veio. Mas ele pensou que ele ia passar por alto como nos outros tempos ele passou, e que ele ia continuar enganando como ele enganou nas outras eras. E nesse período que ele montou num cavalo baio, que é a cor da morte, e o seu nome foi dado pelo profeta. Vocês vão ver que aquilo ali é porque foi a águia que controla o quarto selo, é a águia. E os outros não podiam, porque na era do leão não pôde ficar sabendo, porque era apenas um espírito nicolaíta, uma obra dos nicolaítas.
Depois veio no cavalo vermelho, não podiam ficar sabendo também, porque ainda era o boi, era a era do sofrimento, do boi, sofrimento dos crentes. O boi, animal de carga, aponta para sofrimento. E depois veio para a era do homem, que foi Lutero e Wesley e outros, e aquilo ali, a astúcia do homem não conseguiu descobrir que era aquele cavaleiro. Mas quando chegou na era da águia, aí foi quando veio o profeta, a boca de Deus. E a boca de Deus deu uma olhada no cavalo e no cavaleiro e já disse: o seu nome é morte, rapaz. O seu nome é morte. Agora, quem fez isso? A boca de Deus, que pôde mostrar para nós que esse cavaleiro, montado num cavalo amarelo, que está matando espiritualmente, porque agora ele está matando espiritualmente. O nome dele é morte. Foi detectado pelo profeta de Deus no dia. Se não tivesse a boca de Deus, não ia mostrar aquilo. Falta da boca de Deus. Se Martim Lutero fosse a boca de Deus como profeta, ele não tinha dito que os judeus eram anticristo. O profeta mesmo diz isso. Se Martim Lutero fosse usado como a boca de Deus como profeta, ele foi usado a boca de Deus como mensageiro e não como profeta. Mas como mensageiro, ele disse que aqueles judeus são anticristos. Então Hitler veio e matou os judeus. Mas por quê? Porque Lutero não era a boca de Deus como profeta. Quando veio William Branham, a boca de Deus como profeta, ele vem e mostra para você que o judeu é o povo de Deus, que a religião verdadeira vem dos judeus, vem de lá, porque eles creem num só Deus, eles não creem em dualidade como o Testemunho de Jeová e nem em trindade como os trinitarianos pentecostais. Não, um judeu crê no único e verdadeiro Deus, porque Deus disse isso para eles no Velho Testamento e eles rejeitaram Jesus exatamente por isso, porque eles achavam que Deus não tinha filho. E tendo um filho, eles achavam que aquele filho podia ser outra pessoa à parte de Deus. Então o judeu rejeitou a Jesus, porque ele não teve luz no dia, e ele tinha que rejeitar para que Deus pudesse nos tomar durante o período de 7 eras da igreja. Amém? Aí o judeu rejeitou, porque ele não pôde ver que Jesus Cristo era o Messias. Não conseguiu ver, aí nós aceitamos. Agora, na última era da igreja, a igreja põe Jesus por lá de fora. Não é uma vergonha uma mulher colocar o marido fora de casa? Não é uma vergonha? Você pensa como que Jesus foi desmoralizado pelos luteranos, wesleyanos e pentecostais. Porque no tempo de Lutero, tudo bem, Jesus estava dentro da igreja. No tempo de Wesley, tudo bem, Jesus estava dentro da igreja. Mas no tempo dos pentecostais, quando Jesus começou a fazer alguma coisa, a igreja colocou Jesus fora. Jesus é a palavra. Qual palavra que os pentecostais colocaram fora? Para começar, Atos 2:38, os pentecostais chutaram Jesus fora. Não queremos batismo em nome de Jesus Cristo. Eles dizem, não queremos. Isso é colocar Jesus fora da igreja e depois enganar o povo dentro da igreja através dos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles enganam o povo através dos títulos, mas Deus tem um nome e este é Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio que a boca de Deus fala e sempre corrige, repreende, ama. Entende? É a boca de Deus falando, mas as pessoas não têm percebido e elas estão sendo vomitadas. A igreja laodiceana foi vomitada. E Laodiceia, você sabe, é o movimento pentecostal. Gente, é o melhor movimento que tem. O melhor movimento é um movimento carismático, é um movimento de fé, é um movimento de pulos, de gritos, é um movimento de sinal de sangue, de sinal de olhos, sinal de fogo. Eles têm sinais de tudo. Eles têm. Eles podem dizer assim, aqui está escorrendo o óleo da minha mão, sinal. Eles têm todos os sinais na vida deles, para poder provar para o povo de que eles são de Deus. E o próprio Deus vem e diz nesta era para o povo pentecostal, que é o laodiceano, diz, vocês não é frio nem quente, e eu vomito vocês da minha boca. Agora, quem é a boca de Deus? Gente, deixa eu retornar à profecia outra vez.
eu tenho mandado a um homem neste último dia para que fosse minha boca a esta geração. Deus mandou e eu aceitei. Amém? Aleluia. Quem não aceitou foi vomitado da boca de Deus. Foi vomitado porque Deus tem uma boca e essa é o profeta. Deus tem uma boca e não é o Papa. Deus tem uma boca e não é a denominação. Deus tem uma boca e é um profeta. É assim diz o Senhor. Sempre foi a boca de Deus um profeta. Esta é a boca de Deus. Vocês devem dar ouvido à boca de Deus. Por isso, quando o povo da mensagem rejeita a revelação dos 7 selos, rejeita a terceira etapa, rejeita que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, eles não estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando a boca de Deus, e eles são vomitados da boca de Deus. Crentes da mensagem agora. Porque os pentecostais foram vomitados por ser pentecostais e rejeitar o profeta. Agora o povo de dentro da mensagem do profeta são vomitados da boca de Deus porque aceitaram primeira e segunda etapa do irmão Branham, que ajunta a gente, que faz ministério grande, mas rejeitaram a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então eles são vomitados da boca de Deus. Porque se você quiser saber, irmão Branham nasceu como profeta, mas não exerceu o ministério profético enquanto não chegou em 1963. Ele foi exercer ministério profético em 17 de março de 1963. Foi claro porque ele pregou a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus em dezembro de 1962 e mostrou que ele não era profeta. Que ele foi chamado como profeta, mas ele está fazendo a obra do evangelista. E ele fez a obra do evangelista. Quando foi 28 de fevereiro de 1963, a comissão de 7 anjos e Cristo vindo junto para poder vindicar o ministério profético na terra. Ali é a boca de Deus. Então, onde é que o povo rejeita, irmão Branham? Dentro da mensagem. Na terceira etapa. Por que uns dizem que o irmão Branham tem que ressuscitar? Porque eles não veem a terceira etapa. Eles são vomitados da boca de Deus. Vomitados, crendo no profeta e tudo, são vomitados. É assim como o povo, crendo em Deus, em Jesus e tudo, são vomitados da boca de Deus, que é o profeta. Foi vomitada a era pentecostal, a era de Laodiceia, foi vomitada da boca de Deus. Amém? Eu sei que isso não é fácil, porque agora eu estou falando dentro do próprio grupo que crê no profeta. Porque falar contra os outros é fácil. Mas dentro do nosso próprio grupo, que crê no profeta, mas na hora de exercer o ministério profético, eles não veem esse ministério que começou a era terminando, o Cordeiro saindo do trono, o último eleito entrando, a revelação dos 7 selos vindo, a revelação, a abertura dos 7 trovões, revelando aquilo que não estava escrito conforme está no 7º selo 168. Não enxergar essas coisas é ser vomitado da boca do profeta. Crendo no profeta, gente. Gente crendo no profeta é vomitado da boca de Deus nessa era. Eu não estou falando isso com maldade no meu coração pelos meus irmãos. Eu estou advertindo eles. Mas como você pode advertir um morto? Hein? Como você pode advertir? Você vai advertir quando ele está vivo ainda. Antes da extremunção, né? Como dizem. Você vai adverti-lo, ô meu irmão, Cordeiro saiu do trono, a era terminou. Não existe esse sistema de pastores no Brasil e no mundo, não. Deus não está em grupos, assim diz a boca de Deus, William Marion Branham, que Deus não opera em grupo de homens. É assim diz o Senhor, não é o que eu prego, não. É o que um profeta falou, porque eu não sou essa boca. O profeta é a boca. A boca de Deus. E eu não estou na boca. Eu estou na palma das mãos. Você não está na boca de Deus. Você está na palma das mãos de Deus. Escrito na palma da mão de Deus. Aleluia. Agora pode dizer, uma guerra entre eles. Guerra entre eles. Bom, eles têm que saber disso, irmãos. Porque se tiver algum que está dormindo, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos da primeira e segunda etapa e Cristo te esclarecerá com a terceira. Que coisa boa. Desperta tu que dormes na primeira e segunda etapa. Tu que dormes, porque tu que já estás morto, não vais despertar, não. A Bíblia diz, desperta tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos. Antes mortos eram luteranos, wesleyanos e pentecostais. Agora mortos são também, completou os mortos agora. Agora completou os mortos. Primeira e segunda etapa do irmão Branham. Mortos que estão na primeira e segunda etapa. Mas você que está dormindo na primeira e segunda etapa, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, a fé traz a esperança. E o Tom gostou se eu soubesse cantar, né? E assim encontra um novo dia a seu favor. Lembra que Deus é amor, Jesus nos fala assim: cansados e oprimidos, vinde a mim. Você está cansado. Quem está cansado não tem o Espírito Santo, mas alguém está descansado na macumba. Você diz, eu já estou descansado. Muitos estão descansados na macumba. Tem gente na mensagem que diz, eu não preciso de mais nada, eu já tenho profeta, e não sabe nem que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Então tu és morto e não sabe, indivíduo. És morto e não sabe. Desperta tu que dormes. Esta mensagem não é para defunto, esta mensagem é para quem está dormindo. Este grito que eu estou dando não é para defunto. Defunto vai continuar defunto na primeira e segunda etapa do irmão Branham e nos pentecostais defunto. Mas essa mensagem que eu estou dando é para despertar tu que dormes luterano, tu que dormes wesleyano, tu que dormes católico, tu que dormes pentecostais, tu que dormes na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Desperta, tu que dormes. A fé traz esperança. Já se encontra um novo dia, uma mensagem para o seu alvorecer nesta hora. Sai dela, povo meu! Aleluia. Será que dá para você entender isto? A boca de Deus. Como sempre, você sabe, a gente vai comentar sobre isso. É muito profundo e muitas coisas. Ele, porém, respondendo, disse. Aqui vem aqui, ainda o final do parágrafo 75 da Era de Laodiceia, finalzinho. Estamos em seu aprisco, olha bem. Ali, nas eras não conhecidas antes do tempo, estávamos em sua mente. Estamos em seu aprisco, em seus campos, porém nunca em sua boca. Nós não estamos na boca. Estamos no seu aprisco, no seu campo, estamos inscritos na palma de suas mãos. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. A palavra está em sua boca. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora, sabemos que a igreja é seu corpo. Está aqui tomando seu lugar, o lugar de Cristo. Que estará na boca da igreja? A palavra. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 1 Pedro 4,11. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Parágrafo 77, Laodiceia. Então, o que se passa com este povo dos últimos dias? Eles desviaram-se da palavra? Eles não são mais fervorosos acerca dela? Eles são mornos quanto a ela? Vou prová-los nesse instante. Se eu tivesse mais tempo aqui. Vou prová-lo nesse instante. Que eles não são fervorosos. O profeta diz que eles se alegram a hora que canta, mas na hora que chega a palavra, eles não têm aquele fervor mais. Hora da palavra. Agora eles chamam aí a palavra, essa pregação só de cura divina. Os pentecostais chamam a palavra só porque falam em línguas. O povo da mensagem chama a palavra porque o povo crê no profeta. Não, a palavra é a revelação dos 7 selos. A palavra é a terceira etapa. Hoje você tem que entender isso. E quando fala-se na terceira etapa, 7 selos, 7 trovões, novo nome, eles pulam e gritam e não recebem nada. Porque eles não conhecem o novo nome. Primeiro selo 132.
será revelado nos trovões, assim diz o Senhor. E os trovões foram revelados nos 7 selos, diz William Branham. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Bom, em quase todos os casos, eles deixam a palavra por alguma sensação. Ai, senti bem, me arrepiei. Ah, que alegria. O culto hoje foi uma bênção. Nós cantamos, batemos palma. Aleluia! Cheio de emoção, cheio de sensação. Se vocês podem produzir alguma manifestação, como azeite, sangue, línguas e outros sinais, se na palavra ou não, ou se propriamente interpretada da palavra, a maioria se inclina para ela. Mas, o que aconteceu à palavra? A palavra foi posta de lado, por isso Deus diz, eu vou contra vós, eu vos vomitarei da minha boca. Isso é o fim. Por 7 vezes, em 7 eras, eu não tenho visto nada senão homens considerando. Isso é Deus falando, irmão. Olha aqui. Por 7 vezes, por 7 eras, eu não tenho visto nada senão homens considerando suas próprias palavras acima das minhas. Por isso, ao fim desta era, eu os estou vomitando de minha boca. Tudo está acabado, vou falar claro, sim, eu estou no meio da igreja, o amém de Deus, o fiel e verdadeiro, se revelará e será por meio de meu profeta. Oh, sim, assim é isso. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7. Então ele está dizendo aqui, ó, eu estou aqui no meio da igreja, eu sou o amém. Quer dizer, assim seja, a palavra final. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não é esta criação da carne, não. É o princípio dessa criação que veio pelo Espírito. Ele é o princípio daquele que nasceu, não por sexo, mas nasceu pelo Espírito Santo. Será que não dá para perceber? Alguém quer fazer um maior que o outro, Deus maior que Jesus, porque ele diz, eu sou o princípio da criação. É dessa criação que ele nasceu por obra do Espírito Santo. Ele é o princípio, ele é o primeiro. Depois dele a igreja vem nascendo por obra do Espírito Santo. Deus não trata com você pelo seu nascimento natural, pai, mãe, por ser bons, o que for. Deus trata pelo seu novo nascimento, porque Ele veio para trazer esse novo nascimento através do seu nascimento físico. Ele trouxe o meu nascimento espiritual. Amém? Eu creio que eu tenho alguma coisa, mas eu tenho só 3 minutos. Certo? Sim, senhor, escuta aqui, ó. Sim, senhor. A igreja, o parágrafo 81, Laodiceia. A igreja já não é a boca de Deus, ela é sua própria boca. Por isso Deus está vomitando-se contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva. Porque a voz de Deus estará nela. Esta é a noiva verdadeira. A voz de Deus estará nela. Sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecostes, mas naturalmente a noiva, a palavra, será repudiada como na primeira era. Assim como Cristo foi repudiado, logo a igreja foi repudiada, William Branham foi repudiado. Agora, se você manifesta o mesmo ministério de William Branham na terra, você será repudiado. Porque Deus veio em carne em Cristo para nos salvar. Deus veio em carne em William Branham para revelar, não para salvar, para revelar. Mas se quando ele veio em carne em Cristo para salvar, você aceita, por que não aceita quando ele veio em carne em William Branham para revelar os mistérios? Porque a salvação é Cristo. E se Cristo esteve no Calvário, Cristo esteve na igreja no Pentecostes, Cristo esteve nas 7 eras, em Laodiceia ele foi expulso, está batendo na porta da era, vomitado. Essa era, ele vomitou essa era da sua boca, que a sua boca é o profeta, e agora ele está aqui aguardando você, que você escute sua voz e sai dela, povo meu. Escute a voz que sai da boca de Deus. A boca de Deus é um profeta. Deixa eu repetir aqui. Meus filhos, hoje vos digo que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje, tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida, e tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós?
Sim, eu tenho mandado a um homem neste último dia para que fosse minha boca a esta geração. Porém eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem e não lhe têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra, e eles saberão que eu sou o grande Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem dado, pela sua palavra, que não temos ignorado, nós temos crido nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cristo está me chamando, eu vou. Resoluto estou em minha decisão. Ele é a fonte, sempre a jorrar, desta água viva quem beber jamais perecerá. Seguirei a Cristo sem olhar atrás. Todo meu pecado Ele carregou. Só me resta agora mais consagração, ser fiel cristão, ter mais amor a Ti, ó meu irmão. Fonte inesgotável de real poder, Cristo me dá forças para o mal vencer. Com Jesus à frente, caminhando vou pra cidade santa que o Senhor Jesus me preparou. Falar